eu sou a Giovana do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre a introdução à cinemática dos fluidos. Bem, no nosso título, Introdução à Cinemática dos Fluidos, quem é a palavra diferentona? É a cinemática, né? O que a cinemática significa aqui? Ela vai significar a mecânica dos fluidos, o estudo do escoamento dos fluidos. Então, o nosso fluido agora ele está se movimentando, ele está escoando, ele está fluindo. E isso é um pouquinho diferente do que de uma outra parte do estudo de McFlu, que é a estática, né? Então, a gente tem a estática versus a cinemática. Na estática, a gente tem o fluido parado. Na cinemática, a gente tem o fluido em movimento. Isso vai me dar o seguinte, né? Na cinemática, a gente consegue olhar muito mais para a pressão, e aí a gente fala que pressão é ρgH mais uma constante. Agora, aqui na cinemática, existem outras variáveis que são mais importantes. Aliás, mais importantes, meio difícil assim falar. Mas enfim, tem uma variável que é muito importante aqui, que não é importante na estática. E aí, a gente vai chegar nela. Bom, a velocidade. Já que a gente tem fluido em movimento, então a gente tem um fluido que tem uma velocidade. No sistema internacional, em metros por segundo. A gente tem também o fluido escoando, então a gente tem uma vazão mássica. Ou seja, tem uma massa que está passando em um determinado tempo. E a gente determina isso, a gente escreve isso como? A gente escreve massa e bota esse pontinho. Esse pontinho quer dizer que é uma vazão, beleza? Que está por um tempo, uma taxa. Ok? Então a gente tem aí quilo por segundo no sistema internacional. E finalmente a vazão volumétrica, ela é determinada pela letra Q aqui, que estou escolhendo essa nomenclatura com vocês. Espero que gostem. E aí, que ela é uma das mais utilizadas. Então, assim, a vazão volumétrica usando o Q, ela é o quanto de volume está passando naquele determinado tempo. Então, no sistema internacional, metros cúbicos por segundo. Repara que quem está sempre se repetindo aqui? Por segundo, por segundo, por segundo. Então, na cinemática, é muito importante a variável tempo. Então, tá tendo um tempo aí, entendeu? Então, a gente tem taxas, a gente tem aí sempre... a gente está sempre medindo as coisas pelo tempo. E isso vai ser muito importante na hora de estudar a cinemática dos fluidos. Bom, como assim? Por que vai ser uma aplicação, né? Como vai ser importante? As leis e as equações básicas, por exemplo, elas não valiam para os sólidos, elas vão continuar valendo para os fluidos. Então, lei de Newton, lei da termodinâmica vão valer. Qual é o nosso porém? Só que... Qual é a questão que a gente vai trazer aqui? Bem, o tempo é importante na hora que tem um escoamento. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. P é a quantidade de movimento. Num sólido, a gente colocava lá massa vezes velocidade. Aqui, a gente vai colocar vazão, no escoamento, no fluido, a gente vai colocar vazão mássica vezes velocidade. Então, como a variável tempo é importante, a gente não vai usar simplesmente a massa. É uma massa no tempo. É isso que faz sentido quando a gente estuda o movimento do fluido. A gente tem que levar isso em consideração, certo? Então... Bom, o que importa é o seguinte, ao invés de... Não é que você vai lá, vai ter que colocar o T exatamente, enfim, não. O que você vai ter que fazer, simplesmente, é lembrar que você está trabalhando com uma vazão mássica, e não só com a massa em si, entendeu? Então, a vazão mássica, a vazão volumétrica, as vazões são variáveis muito importantes no estudo da cinemática. E aí, apresento para vocês a fórmula da vazão mássica. Para a gente encontrar a vazão mássica, o que a gente faz? A gente faz uma integral da massa específica vezes a velocidade vezes a área. E aí, você pode estar assim, ai meu Deus, integral, que saco, não acredito que vou ter que usar cálculo aqui. Calma, vem comigo. Primeiro, nem sempre a gente vai usar a integral, assim, vai usar lá, porque V vai ser uma constante, vai sair da integral, vai dar tudo certo. Agora, eu tô colocando aqui que é uma integral, eu tô lembrando aqui você, não para te perturbar, né? Claro que não. É porque algumas vezes... a velocidade ela vai estar num perfil, vai ser uma equação, certo? V é igual a x mais b, por exemplo. Então, aí, o que acontece? Você vai ter que colocar na integral, e aí a gente resolve. Mas, relaxa que não são integrais muito complicadas, não, geralmente, tá? Então, vamos manter, assim, a alegria aqui nessa definição, que é a integral então, a vazão mássica ela é a integral da massa específica vezes a velocidade vezes a área. Certo?
Bom, continuando, o que acontece? A vazão, eu apresentei a vazão mássica, agora apresento para vocês a vazão volumétrica. A vazão volumétrica é o seguinte. Bom, a vazão volumétrica ela é definida pela vazão mássica divididos pela massa específica. Então lembra aqui, olha, vazão mássica ela não tem a unidade de quilo por segundo, que é uma massa passando no tempo. E a massa específica ela é quilo por metro cúbico no sistema internacional. Então cortando aqui ó, o quilo com o quilo e levando aqui o metro cúbico lá para cima, a gente fica com 1 metro cúbico por segundo. E essa é a nossa vazão volumétrica. Agora, tá vendo aqui que a vazão mássica ela é definida desse jeitinho? Imagina se eu consigo dividir tudo, né, pela massa específica, pelo ρ. Por que eu vou dividir? Porque eu vou considerar que esse ρ é constante. Daí, dessa forma, eu posso dizer, né, dividindo por ρ aqui e aqui, M sobre ρ, né, M ponto sobre ρ vai ser a vazão volumétrica. E aqui eu simplesmente cancelei o ρ. Então, a gente conhece aqui agora essa fórmula de vazão volumétrica, certo? Ela é a integral da velocidade vezes um pedacinho de área. Tranquilo? Também mesma coisa da vazão mássica. Nem sempre você vai ter que fazer essa integral aqui, porque na maioria das vezes a velocidade vai ser constante e tal, e a gente vai conseguir tirar da integral, e a área vai ser uma área que a gente sabe calcular. Então vai ser V vezes A mesmo. Mas estou colocando a integral só para a gente lembrar que se tiver um perfil, aí sim a gente tem que botar na integral, beleza? Não é um bicho de 7 cabeças, geralmente, né? Mas aí você pode estar se perguntando, tá, você está falando esse papinho aí de vazão volumétrica, vazão mássica, qual é a utilidade disso aqui na minha matéria, aqui no meu MacFlu? Bem, já te respondo. A utilidade é que você calcular vazões volumétricas e vazões mássicas são etapas para você resolver outros problemas de MacFlu. Então, você tem alguns problemas de MacFlu que eles te dão uma determinada vazão num lugar e não te dá vazão no outro lugar, só que você precisa da vazão no outro lugar para calcular. E aí, como é que você faz? Conservação da massa. E aí a gente vai aplicar esse conceito junto com as vazões. Bem, na conservação da massa, a gente tem que o somatório das vazões mássicas de entrada são igual ao somatório das vazões mássicas de saída. Ou seja, o que entra de massa tem que sair, né? Para não ter um acúmulo e tal. Ok, essa é a nossa conservação da massa. A gente não está criando, não tá destruindo, tudo tá entrando, tá saindo. A quantidade que tá entrando, tá saindo. Daí, o que acontece? Se a gente considerar fluido incompressível, que é nosso grande amigo em MacFlu a gente estuda bastante o fluido incompressível, na maioria das questões o fluido é incompressível, a gente tem a massa específica constante. E aí, o que acontece? Você vai ter, então, o somatório, ao invés de escrever massa aqui, vazão mássica, eu vou escrever ρ vezes a vazão volumétrica, certo? E aí, escrevendo ρ vezes a vazão volumétrica, dos dois lados, sendo fluido incompressível, é constante, então eu consigo cortar. Cortei, fico que no fluido incompressível, o somatório de vazão volumétrica que entra é igual ao somatório de vazão volumétrica que sai. Então, dessa forma, a gente consegue resolver exercícios em que isso é importante, né, para resolver os exercícios, que a gente tem a vazão de entrada, mas não tem a de saída. Essa equação aqui, por exemplo, vai ajudar a gente a resolver. Bom, vamos dar um exemplo, então, vamos ver isso aí na prática. A vazão volumétrica da seção 1 do funil é 0,05 metros cúbicos por segundo. Sabendo que o diâmetro na seção 1 é 0,2 e o diâmetro na seção 2 é 0,08, calcule a velocidade média na seção 2. E aí está aqui o nosso funil. Então, aqui está o nosso funil, aqui está a seção 1, aqui está a seção 2, e aqui eu simplesmente coloquei os dados do nosso enunciado, beleza? A vazão volumétrica que ele deu, o diâmetro aqui, o diâmetro na outra seção, e ele quer saber a velocidade. Bem, para resolver esse problema, a gente vai usar justamente a conservação da massa. Na conservação da massa, a gente vai lembrar que a gente vai usar a hipótese do fluido incompressível. E aí, a vazão que entra vai ser igual à vazão volumétrica que sai. No nosso caso, fica tudo simples. Por quê? Porque só tem uma entrando e uma saindo, então Q1 é igual a Q2. E daí, a gente tira que Q2 é igual a 0,05. Então, antes a gente não conhecia Q2 e agora a gente conhece, certo? Agora, a vazão volumétrica, né, ela é definida pela integral de V vezes dA, certo?
Então, velocidade vezes área. Como aqui a gente tem uma área que é circular, que a gente conhece, então, e a velocidade é média, né, constante, a gente vai simplesmente tirar da integral, né, e colocar V2 vezes a área, né? E a área é πr ao quadrado ou πd ao quadrado sobre 4, certo? Então, a gente fica com 0,05, que é o valor da vazão volumétrica, é igual a V2, aí substitui aqui 0,08, que é o valor do diâmetro em 2. Com isso, a gente encontra a velocidade, que é 9,95 metros por segundo. Daí, a gente encontrou a velocidade média naquela região. Ou seja, a gente tinha o valor de uma região e a gente encontrou o valor da outra. Isso é sempre um passo, uma etapa para a gente resolver nos nossos exercícios. É uma letra A, uma letra B, que vai ajudar a gente a ganhar os pontos na prova. E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí.